Olá, sejam bem-vindos a mais um momento especial de Estudando o Livro dos Espíritos. Essa obra primordial, especial e essencial, trazendo os princípios espíritas à tona para que a nossa consciência assimile e então caminhemos melhor. Dando sequência no estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Portanto, sejam bem-vindos a mais esse momento. Falando sobre panteísmo, e esse assunto é tratado lá no Livro dos Espíritos, das questões 14 até a 16. Explica então os espíritos superiores que alguns opinam que Deus é um ser distinto, ou resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Contrapondo-se, se fosse assim, né? Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Deus pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa, ou seja, pode ser efeito e causa. Portanto, o panteísmo, nós acrescentamos aqui, quanto à ideia de panteísmo, sendo ele, o panteísmo é uma visão filosófica e também religiosa, segundo a qual Deus e o universo são a mesma realidade. Em vez de entender Deus como um ser separado que criou o mundo e tudo que existe fora dele, o panteísmo, ao contrário, afirma que tudo o que existe faz parte do divino. Em outras palavras, podemos também dizer, explicando, separando a ideia tradicional de Deus, chamada teísmo, né? Tradicionalmente, a ideia de um Deus único, criador de tudo, inteligência suprema e causa suprema, causa primária de todas as coisas, que é um Deus que criou o universo, mas também é distinto dele, né? Agora, o panteísmo, no caso, vai ditar para a ideia de que Deus é o universo, a natureza e toda a existência são manifestações do divino. E nós, então, vamos contrapor esse raciocínio, tentando entender em que ponto nós podemos conceituar essa questão. Até que ponto a razão e o bom senso pode detectar o que é e o que não é correto. Deus existe, vamos assim dizer, não é? Deus existe, é claro. Disso nós não podemos duvidar, pois é isto essencial. Deus existe. Os benfeitores espirituais recomendam-nos crer e não ir além dessa verdade. Do contrário, entraríamos num labirinto de onde não conseguiríamos sair. Isso não nos tornaria, é claro, melhores, antes de pouco mais orgulhosos, porque acreditaríamos saber quando, na verdade, na realidade, nada sabemos. Muito bem, sugere-nos então os espíritos superiores deixar de lado os sistemas que se referem a esse assunto, lembrando eles que temos bastante coisas que nos tocam mais de perto, a começar por nós mesmos. Recomendam eles também a cuidar das nossas próprias imperfeições, por exemplo, né? A fim de nos libertarmos delas o mais rápido possível, sendo mais, e aí no caso, mais útil isso do que pretendermos penetrar no que é, na verdade, impenetrável. A respeito, então, da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e o constituiriam, no seu conjunto, a própria divindade, enfim, o que pensar dessa doutrina, o que pensar da doutrina panteísta. Esclarece então os espíritos
codificadores que, não podendo o homem fazer-se ou tornar-se Deus, ele quer ao menos ser uma parte dele, uma parte de Deus. E na verdade, vamos assim encontrar no Livro dos Espíritos, opondo-se a essa ideia, né? Opondo-se à pretensão daqueles que professam a doutrina panteísta, os quais acham nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus e, no dizer deles, sendo infinitos os mundos, Deus também, por isso mesmo, seria infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está em toda parte, dizendo, e estando Deus em toda parte, por isso que tudo é parte integrante dele, e dando Deus a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Perguntam eles o que pode contrapor, perguntam eles, os adeptos dessa linha de pensamento, no caso do panteísmo. O que pode contrapor a esse raciocínio? Então vêm os espíritos e respondem, simplesmente ser, no caso, a razão que pode contrapor, a razão que se opõe ou se contrapõe a tal raciocínio. Refletindo maduramente, cada um de nós, não nos será difícil reconhecer um absurdo nesse raciocínio. Então vem o professor Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, esclarece fazer de Deus, que no caso, ao esclarecer, ele faz com que nós entendamos o seguinte: esclarece fazer de Deus, dessas pessoas, a doutrina panteísta, um ser material, que no caso a ideia panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes ou circunstâncias, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltaria a Deus um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Temos que passar pelo campo da razão, pelo crivo da razão e encontrar a resposta. Então, segundo o mestre Allan Kardec, não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que Deus é, não sabemos realmente, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema ou a doutrina de que tratamos aqui está em contradição com respeito, aliás, às propriedades essenciais de Deus. Esse sistema confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante daquele mecânico que o projetou. Sabemos não ser. Conclui então o mestre Allan Kardec, o professor Allan Kardec, que a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro também não é o pintor que o concebeu. Fica aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gratidão por vocês estarem mais uma vez aqui conosco, participando desse momento especial de eu estudando o Livro dos Espíritos. Voltaremos em breve com mais um episódio para que a gente possa continuar no nosso
momento de reflexão. Muita paz em seus corações, agora e sempre.